Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, parece coisa de filme, mas que os cientistas levam muito, mas muito a sério. A pergunta é: e se? E se a gente descobrisse um asteroide vindo direto na nossa direção? Será que a gente estaria pronto? Para descobrir, vamos dar uma olhada numa simulação real que testou exatamente esse cenário. Para a gente começar a esquentar os motores, vamos falar de uma coisa que não é simulação, é real e tá para acontecer logo ali. Em 2029, o asteroide Apófise vai passar raspando na Terra, tão perto que vai dar para ver a olho nu. E não, isso não é roteiro de Hollywood, é um quase acidente cósmico, sabe? Um baita lembrete de como a gente é pequeno nesse universo todo. Então, essa visita do Apophis acaba forçando a gente a pensar numa coisa meio assustadora, né? O que aconteceria se a rota de um bicho desses não fosse só de passagem? E se ele estivesse vindo para ficar, direto na nossa direção? A gente estaria preparado? Bom, para tentar responder isso, as maiores mentes do planeta se juntaram para encarar uma ameaça que, ainda bem, era hipotética, mas que é assustadoramente possível. Então, vamos lá. Entrando agora no exercício da Conferência de Defesa Planetária de 2025. Imagina o cenário: um treinamento para o impacto de asteroide. Tudo começou, como tinha que ser, com um alerta. Um alerta simulado, claro, mas com cara de coisa séria. Um asteroide foi detectado e ele podia estar em rota de colisão com a Terra. Tenta imaginar cena. Você recebe um alerta desses. A primeira notificação, que na simulação era de agosto de 2024, colocou uma rede global de astrônomos e agências espaciais em polvorosa. É exatamente aqui que o relógio imaginário começa a contagem regressiva. E a partir desse momento, cada pedacinho de informação, por menor que seja, vira algo absolutamente crucial. E de onde veio esse alerta? Veio da IAWN, que é a sigla em inglês para a Rede Internacional de Alerta de Asteroides. Pensa na IAWN como se fosse o sistema de alarme de incêndio do nosso planeta, só que para rochas espaciais. É basicamente uma colaboração mundial com o selo da ONU e tudo, criada exatamente para isso, para serem os nossos olhos lá no céu, sempre de vigia, procurando e monitorando qualquer pedregulho espacial que possa ser perigoso para a gente. Agora, vamos dar uma olhada nos primeiros dados, porque é aqui que a coisa começa a ficar interessante. A probabilidade de impacto era só de 1,6%. Parece pouco, né? A gente pensa, tranquilo. Só que não. O tamanho estimado do objeto é entre 90 e 160 metros, isso é grande bastante para causar um estrago regional gigantesco. E o que deixava todo mundo de cabelo em pé era o corredor de risco, uma faixa enorme que passava por vários continentes. Ou seja, eles tinham um aviso de 17 anos, o que é bastante tempo, mas a incerteza de onde ele poderia cair era simplesmente brutal. Ok, então o cenário era esse. Dados super incertos, mas um risco potencial altíssimo. A pergunta que não queria calar era: o que as agências espaciais do mundo inteiro deveriam fazer? Bom, a resposta começou a aparecer aos poucos, conforme os telescópios de todo o planeta viravam suas lentes para esse objeto. E olha, o cenário que começou a se desenhar era bem mais sombrio do que o inicial. Conforme mais e mais dados iam chegando dos astrônomos, a probabilidade de impacto deu um salto de 1,6% para 18%. Esse aumento foi dramático, mudou completamente o jogo. Já não era mais uma possibilidade remota, uma coisa para se preocupar depois. Agora era um risco real, significativo, que precisava de uma resposta internacional, coordenada e, principalmente, imediata. E esse pulo na probabilidade foi o gatilho para acionar o próximo nível do protocolo internacional. Entra em cena outro grupo fundamental, o SMPAG. Para ficar fácil de entender, se a IAW é quem toca o alarme, o SMPAG é a galera que monta o plano de ação. É um fórum que junta as agências espaciais para planejar, na prática, o que fazer para lidar com a ameaça. Beleza, com risco agora em 18%, o SMPAG soltou suas primeiras recomendações, e eram urgentes. E aqui está o ponto principal, a chave de tudo. Antes de pensar em explodir, empurrar ou fazer qualquer coisa para desviar o asteroide, a prioridade máxima, número 1, era conseguir mais informações. Eles foram categóricos. Era preciso começar a projetar para ontem missões de reconhecimento para ir lá e ver o tal asteroide de pertinho. A decisão foi unânime, sabe? O consenso era claro. Antes de a humanidade poder fazer qualquer coisa, ela precisava olhar o inimigo nos olhos, ver ele de perto. E a comunidade internacional não perdeu tempo, agiu com base nessa recomendação. E foi isso que levou ao momento da verdade dentro da simulação. Então, uma missão de sobrevoo rápido foi lançada, na simulação, em 2027.
Ela viajou e alcançou o asteroide em abril de 2028. E os dados que essa missão mandou de volta para a Terra foram um balde de água fria. A probabilidade de impacto agora era de 100%. O impacto não era mais uma possibilidade, era uma certeza. E olha só o que a missão descobriu. Não era uma batata espacial simples, redondinha. Era um alvo bem mais complexo, com 2 lóbulos, parecendo um amendoim gigante. Isso, claro, tornava qualquer plano para desviar o bicho muito, mas muito mais complicado. O desafio só ficava maior. Pessoal, se estiverem curtindo acompanhar essa simulação de crise, por favor, não esquece de compartilhar o canal e dar aquele like, que ajuda demais. Agora, bora voltar para a análise. E essa imagem aqui mostra de um jeito brilhante o poder que uma missão de reconhecimento tem. Dá uma olhada. À esquerda, a gente tem a incerteza do começo, com aquele corredor de risco gigantesco se estendendo por milhares de quilômetros. À direita, a gente tem a certeza. Depois que a nave passou por lá, a zona de impacto foi reduzida, foi cravada numa faixa precisa de 470 quilômetros sobre a África Central. Agora, com a localização exata na mão, a dimensão da possível catástrofe ficou terrivelmente clara. O impacto liberaria uma energia de até 160 megatons. Só para ter uma ideia, isso é muitas e muitas vezes mais forte que uma bomba atômica. Essa energia toda causaria uma onda de choque devastadora que poderia afetar até 1 milhão de pessoas. Então, o mundo todo agora estava diante de um conjunto de decisões monumentais. A questão não era mais se o asteroide ia cair, mas como a gente ia impedir. E as perguntas eram pesadas. A gente desvia ele para onde? Para o norte ou para o sul? O desvio precisa ser pequeno ou tem que tirar ele completamente da rota? E talvez a mais importante de todas, que ferramenta a gente vai usar para fazer isso? Aí é que o negócio pegou. Basicamente, os líderes mundiais tinham 2 tecnologias principais na mesa para escolher. De um lado, o chamado impactador cinético. Pensa nele como uma bala de canhão espacial. A ideia é mandar uma nave em altíssima velocidade para bater no asteroide. É força bruta mesmo, uma colisão para transferir energia e dar um empurrãozinho que altera a órbita dele. E o mais legal é que essa técnica já foi testada de verdade e com sucesso pela missão DART da NASA. Do outro lado da mesa, a gente tinha a opção nuclear, um dispositivo explosivo nuclear. Sem dúvida, a opção mais poderosa, mas também a mais controversa, cheia de riscos políticos e técnicos, como o perigo de, em vez de desviar, acabar quebrando o asteroide em vários pedaços, todos vindo na nossa direção. E durante o exercício, o painel de especialistas não demorou muito para decidir qual caminho seguir. A decisão deles se baseou em 2 fatores que eram chave. Primeiro, usar uma tecnologia que já tinha sido comprovada. E segundo, minimizar o risco para as pessoas. Por isso, eles escolheram o impactador cinético. Por quê? Porque a missão DART da NASA já tinha mostrado na prática que ele funcionava. E eles também decidiram desviar o asteroide para o sul, porque os cálculos mostraram que essa manobra colocaria um número bem menor de pessoas em risco. Então, veja que interessante. O fato de já existir uma missão de teste real, a DART, que deu certo, foi o que deu a confiança que os tomadores de decisão precisavam para escolher uma opção não nuclear. Foi um divisor de águas. Mas, no fim das contas, esse exercício todo não foi só sobre naves e cálculos. Foi sobre nós, sobre a humanidade. E ele revelou lições importantíssimas, lições críticas para a sobrevivência do nosso planeta. E que lições foram essas? Bom, algumas são bem diretas. Por exemplo, os especialistas do espaço e os especialistas em gerenciamento de desastres aqui na Terra precisam conversar mais, aprenderam uns com os outros. Outra coisa, ficou claro que a preparação ao redor do mundo não é igual para todo mundo, e isso precisa ser resolvido. E talvez o mais importante de tudo, cooperação internacional não é só uma boa ideia, é o único jeito de ter alguma chance de sucesso. A gente precisa treinar a tomada de decisão antes que a crise de verdade bata na porta. No fim do dia, a simulação mostrou uma coisa um tanto irônica. Os desafios técnicos, que são gigantescos, talvez sejam a parte mais fácil de resolver. A tecnologia para nos salvar pode até já existir ou estar ao nosso alcance. A grande questão, a pergunta de $1 milhão que esse exercício deixa no ar, é sobre a gente. É sobre a nossa capacidade de nos unirmos e agirmos como um só povo, como uma única espécie, quando a hora chegar. E você? O que acha de um evento como esse? Estaríamos prontos? Acha que, na vida real, a gente conseguiria se organizar globalmente a tempo, deixar as diferenças de lado? Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Obrigado por acompanhar e até a próxima!